A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, bom dia, como vai? Você já sabe muito bem do que a gente vai falar hoje. Olha, imagina isso, são 2 da manhã no Irã, o céu parece calmo, até que o som de bombardeios invisíveis simplesmente corta o silêncio. Em segundo, instalações nucleares secretas viram alvo de uma das operações militares mais complexas que os Estados Unidos já executaram nesse século. E sim, teve bombardeios stealth, mísseis Tomahawk e até bombas gigantes que nunca tinham sido usadas antes. Essa simplesmente foi a resposta dos Estados Unidos ao impasse com o Irã, e o Pentágono fez questão de montar um espetáculo tático que parece saído direto de Hollywood. Mas essa história é real, aconteceu esse final de semana e ainda está longe de acabar. Vamos entender isso. Então hoje a gente vai destrinchar o que foi essa operação relâmpago americana, entender também o que está em jogo nessa tensão com o Irã e, o mais importante, o que está por vir por aí. E bora continuar falando desse assunto também, porque precisamos entender quais serão os impactos imediatos e os de longo prazo. Você abre o aplicativo hoje de manhã, seu aplicativo de investimentos, e o petróleo já está no modo montanha-russa, para cima, para baixo, ninguém sabe onde vai parar. Enquanto isso, lá no hemisfério norte, os Estados Unidos lançam aquele ataque massivo contra o Irã. Numa ofensiva que deixa claro, a crise no Oriente Médio deu um passo a mais. E com isso, o mercado de petróleo segura a respiração. Será que vem aí a volta do barril a $100? Vai faltar diesel? O frete vai explodir? E o Brasil entra nessa equação? Bom, então hoje a gente explica também como que o ataque liderado por Trump virou o centro das atenções dos traders, porque que o Estreito de Hormuz é um dos lugares mais importantes do mundo e o que isso tudo tem a ver com o preço da gasolina que você paga lá no posto. E se você achou que tudo isso era só sobre geopolítica, bem-vindo aí ao mundo em que o humor do mercado depende de um míssil lançado no Golfo Pérsico. Boa segunda pra gente. Bom, lembrando também que se você não segue o podcast, você pode seguir, entra aqui no nosso perfil e põe pra seguir pra você ficar atualizado diariamente do que acontece no Brasil e no mundo. Posso contar com a ajuda de vocês? Então, bora pro episódio. Bom, começando aqui, os Estados Unidos fizeram um ataque direto a instalações nucleares do Irã, usando uma operação militar altamente planejada e cheia de equipamentos avançados. Segundo o Pentágono, que, caso você não saiba, é o Comando Militar dos Estados Unidos, a missão contou com bombardeios chamados B-2 Stealth, aviões especiais que são praticamente invisíveis aos radares. Esses aviões saíram de uma base chamada Whiteman, no estado americano de Missouri, e foram enviados com a missão de confundir o inimigo e atingir alvos de forma precisa. Ao todo foram usados cerca de 75 armas guiadas com tecnologia que permite atingir exatamente o ponto desejado. Entre elas estavam as chamadas bomba Bunker Buster, que são feitas para destruir estruturas escondidas no subsolo, como as que abrigam um programa nuclear iraniano. Essa foi a primeira vez que esse tipo de bomba foi usada em combate. O nome da operação era Midnight Hammer, algo como Martelo da Meia-Noite. Daria um filme. Belo nome pra um filme, inclusive. Mas a questão é que o nome não é à toa. O plano foi feito para acontecer no meio da noite e em total segredo. Para isso, os Estados Unidos usaram uma estratégia de distração. Um grupo de bombardeios B-12 voou para o oeste, uma rota que poderia ser facilmente monitorada por radares e sites que acompanham voos, e serviu como uma espécie de isca. Enquanto isso, o verdadeiro grupo de bombardeios foi para o outro lado, para o leste, carregando as armas que seriam usadas no ataque. Além desses aviões, também participaram submarinos armados com mísseis Tomahawk, que são mísseis lançados do mar com um grande alcance, além também de caças modernos e aviões que servem como postos de gasolina voadores, que são para reabastecer os outros durante o voo. O general da Força Aérea Dan Kane, que é o presidente do Estado-Maior Conjunto, um dos principais cargos militares dos Estados Unidos, disse que não houve qualquer reação das defesas iranianas durante o ataque. Ou seja, o Irã não conseguiu contra-atacar no momento. Bom, segundo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, essa missão vinha sendo preparada há meses, com muito planejamento, logística e medidas de segurança para que nada vazasse e tudo corresse no tempo certo. Ele também disse que o objetivo da ação era destruir o programa nuclear do Irã e não provocar uma troca de governo no país. As autoridades explicaram que os alvos do ataque foram 3 instalações nucleares do Irã. Embora ainda não se tenha um relatório final sobre os dados, os militares afirmam que os 3 lugares foram seriamente danificados ou até totalmente destruídos.
Só para você aí do outro lado ter uma ideia do tamanho da operação, sabe que foram usados 125 aviões, e os voos dos bombardeios foram tão longos e só perdem para uma outra missão histórica, que é a primeira ofensiva dos Estados Unidos no Afeganistão, lá em 2001, que ocorreu logo depois do atentado de 11 de setembro. Dos atentados, inclusive, né? Bom, mais tarde o presidente Donald Trump falou publicamente sobre o ataque. Ele disse que as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente destruídas. E mandou também um recado direto. Ele disse assim: se o Irã não topar negociar um acordo de paz, os próximos ataques serão ainda maiores. Tá ficando tenso. Bom, do lado iraniano, o governo respondeu dizendo que reserva todas as opções para reagir. Ou seja, eles não descartam nenhuma possibilidade, o que inclui, por exemplo, retaliações militares. E bom, entendemos já o que aconteceu nesse final de semana, temos uma pequena noção da seriedade desse assunto. Agora vamos ver o que está acontecendo no mercado, quais são as reações imediatas. Bom, o mercado de petróleo está em alerta total. Há dias, investidores tentam adivinhar qual que será o próximo passo de Donald Trump em meio a uma tensão crescente lá no Oriente Médio. Depois desses ataques dos Estados Unidos na noite de sábado e a madrugada de domingo, o clima ficou ainda mais tenso. Muita gente no mercado acredita que o preço do petróleo deve subir, mas ninguém sabe ao certo o que vai acontecer daqui para frente. Essa é a resposta curta, mas vamos lá. Só na última semana, com os conflitos entre Israel e o Irã, o preço do petróleo tipo Brent, que é aquela referência internacional, subiu 11%. Mas os preços têm variado bastante de um dia para o outro, indo e vindo e voltando com força. A expectativa é de que esse aumento continue na segunda-feira, hoje, isso depois dos ataques dos Estados Unidos. O ataque teve como alvo aqueles centros nucleares do Irã e aumentou bastante o risco em uma região que é responsável por 1/3 de todo o petróleo produzido no mundo. Pois é, a volatilidade, ou seja, a instabilidade dos preços, está em alta. Isso já aparece em várias frentes, desde o movimento acelerado no mercado de opções, até o aumento no custo do frete, do diesel e mudanças na curva de previsão de preços para os próximos meses. O analista de energia Saul Kalvanek, da empresa MST Market, resumiu assim, eu vou abrir umas aspas: muito depende de como o Irã vai reagir nas próximas horas e dias, mas se eles responderem como já ameaçaram antes, o preço do barril pode chegar a $100. Bom, segundo ele, a reação do Irã pode envolver ataques contra interesses dos Estados Unidos na região, como instalações de petróleo no Golfo Pérsico, em países como o Iraque, ou até interferências em uma das rotas mais estratégicas do mundo. Sim, o Estreito de Hormuz. Você já ouviu sobre esse estreito? Não? Eu estou presumindo que não, porque senão o podcast acaba aqui. Mas eu vou te explicar. Esse estreito, localizado na entrada do Golfo Pérsico, é um canal por onde passa não só o petróleo iraniano, mas também o da Arábia Saudita, do Kuwait, do Iraque e de outros grandes exportadores da OPEP, que é aquela organização dos países exportadores de petróleo. O que ninguém sabe direito é qual é a real intenção do governo Trump com esse ataque ao Irã, que parece ter se juntado diretamente à ofensiva de Israel. Inclusive, para você aí que está ouvindo, o que você acredita que está por trás desse ataque? Você acredita que seja somente para acabar com os centros nucleares? Tem coisa por trás? De repente uma troca de governo? Você tem uma opinião sobre isso? Eu gostaria muito de ler aqui nos comentários. Bom, a questão é que, na semana passada, parecia só uma questão de tempo até os Estados Unidos entrarem na briga. Tanto que, na quinta-feira, dia 19, Trump chegou a dizer que tomaria uma decisão em até 2 semanas. Pois é, aparentemente um blefe, porque ele não esperou tanto. Na madrugada de domingo, no horário do Irã, o presidente anunciou que as instalações de Fordo, Natanz e Isfahan tinham sido bombardeadas. E disse que uma carga de bombas tinha sido lançada em Fordo, que é uma base considerada crítica para o programa nuclear iraniano. Bom, mais tarde, em um discurso transmitido pela TV, Trump afirmou que os ataques destruíram completamente os 3 locais-alvo. E fez um alerta também: se o Irã não aceitar fazer um acordo de paz com Israel, novas ofensivas virão. Segundo Joe DeLaura, ex-operador e estrategista global de energia do banco Rabobank, abre aspas, o mercado quer previsibilidade, mas o que aconteceu agora empurra os Estados Unidos diretamente para o palco do conflito no Oriente Médio. Fecha aspas. Bom, ele basicamente acredita que os preços vão subir com a reabertura do mercado de petróleo, mas também alerta que os Estados Unidos devem ter que colocar sua marinha para proteger a passagem de navios no Estreito de Hormuz.
E com isso, ele vê o preço do barril podendo chegar na casa dos $80 a $90. E caso esse número não te diga muita coisa, saiba que ele estava em torno de $77 na sexta-feira. Apesar de tudo isso, ainda não há sinais de que o fluxo de petróleo da região tenha sido interrompido. Outra analista, Thomas Varga, da corretora PVM Oil Associates, acredita que se os Estados Unidos oferecerem apoio direto a Israel e partirem para derrubar o governo do Irã, o mercado vai reagir com mais aumentos de preços. Por outro lado, ele também acha que ninguém, inclusive nem os Estados Unidos nem o Irã, tem interesse real em transformar o petróleo em arma de guerra, já que isso poderia gerar uma crise global nos combustíveis e até impulsionar a inflação. E isso, aliás, vai contra o que Trump prometeu durante sua campanha. Por enquanto, o Estreito de Hormuz ele continua operando normalmente sem interrupções importantes, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse podcast para vocês. Na verdade, o Irã parece até estar aumentando suas operações de petróleo, talvez aí como parte de sua estratégia de resposta ao ataque. Bom, se a situação se acalmar e não houver impacto no fornecimento, os preços podem até cair novamente, o que derrubaria também os ganhos recentes dos mercados financeiros que são ligados ao setor de energia. Mas, bom, se os Estados Unidos se envolverem ainda mais, principalmente com tropas ou bloqueios, aí sim a segurança no transporte de petróleo lá na região pode ser afetada. Bom, na sexta-feira, dia 20, o governo iraniano chegou a sugerir que pode fazer mudanças em seu programa nuclear, o que derrubou temporariamente os preços do petróleo. Isso acabou mostrando que os mercados também reagem às decisões políticas e diplomáticas, não só aos mísseis. Outro reflexo da tensão está nos contratos de opções, que é um tipo de aposta no mercado financeiro. Nos últimos dias, para você ter uma ideia, os traders pagaram valores altíssimos para se protegerem de uma possível explosão no preço do petróleo, que são os maiores desde 2013. Ao mesmo tempo, muita gente também está saindo dessas apostas. Os números de contratos futuros mantidos nas principais bolsas caiu o equivalente a 367 milhões de barris, ou cerca de 7%, desde 12 de junho, que foi a véspera do ataque de Israel. O que isso quer dizer? Basicamente, isso mostra que o mercado está estressado. E com medo do que vem pela frente. E quem não está? Bom, de acordo com o estrategista Ryan Fitzmaurice, do Marex Group, ele diz assim: os traders precisam considerar essa volatilidade toda como parte da tentativa de reduzir riscos especulativos. Daqui para frente, o que vai ditar os rumos do mercado são justamente a volatilidade e o interesse dos investidores. Olha, outro impacto já visível está no frete marítimo. O custo para contratar um navio-tanque que leva petróleo do Oriente Médio para a China aumentou simplesmente 90% desde o começo dos ataques. E o lucro dos navios que transportam combustíveis como gasolina e querosene também subiu, junto com os prêmios de seguro para essas embarcações. Bom, a tensão na navegação ficou clara quando dois navios-tanque colidiram, provocando aí uma explosão. Embora o dono de um dos navios tenha dito que o acidente não tem relação nenhuma com o conflito, o centro MICA, que é uma agência francesa que monitora a segurança marítima, informou que a interferência no GPS pode sim ter agravado a situação. Eles explicaram que cerca de 1.000 navios por dia enfrentam esse tipo de problema na região, e isso aumenta muito os riscos de acidentes e ataques. Mas olha, apesar dessas informações que eu acabei de trazer, até agora o comércio marítimo em si não foi um alvo direto, mas a situação pode mudar a qualquer momento, fique ciente disso. Bom, com o risco de interrupções e custos de transporte tão altos, alguns compradores já começaram a buscar petróleo fora do Golfo Pérsico. E quanto mais o preço sobe, maior é o risco de uma queda abrupta se surgir algum sinal de trégua. Aliás, o mercado lembra que mesmo quando 7% da produção global foi interrompida lá em 2019, após um ataque às instalações da Arábia Saudita, os preços voltaram ao normal em poucas semanas. E isso porque o fornecimento foi rapidamente retomado. E é justamente por isso que, mesmo com um cenário tenso, os preços ainda não dispararam tanto. Existe até um certo ceticismo, né? Muita ameaça não se transforma de fato em escassez de petróleo. Então, bora ficar de olho dos acontecimentos dos próximos dias, com certeza. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E bora olhar aqui rapidamente os comentários do episódio passado. A Aline M. Batista diz assim: nunca fui fã dos status do WhatsApp. Imagina agora com anúncios. Agora só falta aqueles anúncios pedindo para fazer assinatura premium. Estou sobrevivendo a esse feriado à base de milagre. Big beijo, primo Alan.
J. Pedro Leires diz, Alan, e o pistache? Pois é uma pauta que eu tô devendo pra vocês. Eu preciso conversar com a prima Nayara pra gente gravar juntos e falar sobre o pistache no Brasil. Obrigado por lembrar, Pedro. Ju diz assim, loucura, não sabia que tantas pessoas acessavam a aba de updates assim. Tem dias que nem abro as atualizações. Pois é, eu também nunca uso o status do WhatsApp. Pra mim é uma coisa mais... Não é um outro... Como fala? É uma outra bolha, eu diria. Beatriz Saldão diz, feriado nessa economia? Tem que viver também, né, Beatriz? Poxa. E Rafael Rodrigues Fernandes diz, eu acho que a China tá mais que certa. PS, o status do WhatsApp é bom dia com figurinha de tia dos stories. E Felipe Siqueira diz, mas o que eu quero saber é, quem aqui fica vendo o status do WhatsApp? Aparentemente não muita gente do podcast. E você confere os status? Você posta no status do WhatsApp? O que você posta lá? Sério, comenta. Tô bem curioso agora. E bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. E até o próximo episódio. Com boas notícias, talvez? Espero. Vamos ver. Big beijo.